A gente já começa a edição desta quinta-feira falando sobre as declarações do senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, que gerou mais uma bomba política ao divulgar um possível plano para anular as eleições de 2022. Plano esse com participações de Jair Bolsonaro e Alexandre Silveira, Daniel Silveira. Paula Lobão chegando ao vivo. Paula, boa noite para você. Parece que o senador mudou a versão sobre o que falou várias vezes durante o dia, né? Traz pra gente o histórico desse caso, por gentileza. Oi, Lívia. Oi, Daniel. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham nessa quinta-feira. Quinta-feira essa tumultuada, agitada aqui em Brasília. Respondendo a sua pergunta, sim, ao longo do dia, o senador Marcos Duval foi mudando as versões, trazendo novidades, mudando aqui, mudando ali, deixando muitas perguntas a serem feitas. Eu vou explicar direitinho o que foi que aconteceu. Nas redes sociais, durante uma transmissão, nas redes sociais dele, o senador Marcos Duval disse que teria sido coagido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. A gente separou esse trecho da live que ele fez nas redes sociais dele. Vamos ouvir agora exatamente o que ele disse. Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Bom, nessa transmissão nas redes sociais, nessa live que ele fez, o senador Marcos Duval disse que ele foi procurado pelo então presidente Jair Bolsonaro, na época, e pelo então deputado federal Daniel Silveira, para um encontro no Palácio do Alvorada. Esse encontro teria acontecido no dia 9 de dezembro do ano passado. Qual foi o assunto desse encontro? Teria sido um plano para gravar conversas com Alexandre de Moraes, ministro do STF e do TSE, presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo nessas gravações, para gravar essas conversas, seria conseguir alguma fala de Alexandre de Moraes que pudesse ser usada para tentar prender o ministro e tentar anular as eleições do ano passado, cujo resultado foi a vitória do presidente Lula. Pois bem, o que aconteceu? Numa entrevista coletiva que foi dada agora à tarde pelo senador Marcos Duval, as coisas começaram a mudar. Ele foi mudando as versões, trazendo outras informações diferentes daquelas que ele falou durante a live que ele fez nas redes sociais dele. Ele disse que ele denunciou esse caso para o ministro Alexandre de Moraes dias depois dessa reunião que teria acontecido no Palácio do Alvorada, dizendo para Alexandre de Moraes todo o conteúdo, todo o teor desse plano. E que depois que ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes, ele procurou o ex-deputado federal Daniel Silveira para dizer que ele não faria as gravações. Ele não gravaria o ministro Alexandre de Moraes. A gente separou o trecho da entrevista coletiva onde o senador Marcos Duval fala e explica exatamente essa parte. Vamos ouvi-lo. Foi comunicar ao ministro Alexandre de Moraes e me colocar à disposição como testemunha, desde o dia que eu passei para ele essa informação. É inevitável isso, claro, que eu tenho que esclarecer, lógico. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro que estava com o caso dele, do que estava acontecendo. Pois bem, nessa mesma entrevista coletiva concedida agora à tarde aos jornalistas, o senador Marcos Duval voltou atrás, mudou a versão dele e disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não coagiu o senador a dar um golpe de Estado. Separamos esse trecho também, vamos ver agora. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia
esdrúxula do Daniel Silveira. Ele não falou, pô, senador, pense, não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. Pois é, mais cedo, também nas redes sociais, o senador Marcos do Val fez uma publicação dizendo que ele iria renunciar ao cargo de senador. E agora à tarde, na entrevista coletiva, voltou atrás na decisão, disse que não tem uma decisão final, que recebeu telefonemas, foi persuadido pelos senadores colegas lá do Senado Federal para que ele mudasse de ideia, não renunciasse ao cargo. Então ele falou sobre isso também na entrevista coletiva agora à tarde, dizendo que não tem uma decisão final. Vamos ouvir agora o senador novamente. Quando eu disse isso, eu estava praticamente decidido mesmo em chegar aqui, reunir com parte da equipe para tomar decisão se eu realmente iria sair. Essa possibilidade de ter alguém assumindo meu lugar, zero, porque eu não posso deixar todo o trabalho que eu fiz até aqui ser destruído daqui aos 4 anos. E eu também não posso largar a missão que eu assumi sozinho até agora para apresentar para a sociedade, para a imprensa, quem prevaricou. Bom, o que o senador tem dito é que ele está sendo vítima de perseguição de reputação, que isso teria começado a acontecer depois que ele foi até Rodrigo Pacheco para parabenizar, abraçar, foi cumprimentar Rodrigo Pacheco pela vitória, pela reeleição à frente aí da presidência do Senado Federal, e que depois disso o grupo contrário, o grupo que apoiou o Rogério Marinho, o senador Rogério Marinho, e que é um grupo também que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, não teria gostado dessa atitude do senador Marcos do Val, e Marcos do Val está dizendo que então passou a sofrer essa perseguição de reputação, mesmo depois dele ter dito publicamente que ele votou em Rogério Marinho para ser o presidente do Senado Federal. A gente sabe que quem ganhou foi Rodrigo Pacheco. Pois bem, Lívia, Daniel, o que a gente sabe é que o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com aliados próximos a respeito dessa denúncia do senador Marcos do Val, e ele confirma a segunda versão do senador, de que nessa conversa ele ficou quieto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria percebido que o ex-deputado federal Daniel Silveira estava descontrolado e que Bolsonaro achou toda essa ideia uma coisa de maluco. Eu volto com vocês ao estúdio. É uma história muito confusa mesmo. Obrigada pelas informações, Paula Lobão. Bom trabalho para você e até já. Vamos então ao primeiro giro de opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Conosco hoje, Cristiano Vilela, Jorge Serrão. Uma ótima noite a vocês. Serrão, vamos começar então por você? Queria sua análise desse caso, levando-se em consideração que nós temos pelo menos 3 versões para o mesmo fato. Versões essas e fatos esses que já estão na mira da Polícia Federal, pelo menos, já que Marcos do Val foi convocado para prestar depoimento na Polícia Federal nesta quinta-feira. Quais seriam, na sua análise, na sua avaliação, as possíveis implicações para esses 3 personagens dessa história? Marcos do Val, ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-deputado Daniel Silveira. Independentemente da versão, lá estavam os 3 naquele encontro em que foi levantada essa sugestão de plano de golpe. 9 de dezembro, o antigo jornalista falecido Ibrahim Suede usava essa expressão, chose de louco, coisa de maluco. Realmente não tem outra palavra para definir o encontro desse. Como é que fica a situação de cada um? O Marcos do Val já voltou atrás em tudo, já tirou o que seria uma culpa de Jair Bolsonaro nessa história toda, de um golpe, de uma versão de golpe que estaria sendo tramado ou não, um plano para fazer uma escuta contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que seria um crime, uma escuta ilegal. Então, ele jogou toda a bronca para cima do ex-deputado Daniel Silveira, de quem Alexandre de Moraes tem realmente uma perseguição. Ele foi o cara que processou o Daniel Silveira, condenou o Daniel Silveira e obrigou Jair Bolsonaro a dar uma graça presidencial a esse deputado, que agora, hoje, voltou a ser preso e vai responder por essa bronca. Então, nessa história toda, não deve sobrar nada para Jair Bolsonaro, nada para Marcos do Val, e
vai tudo para cima de Daniel Silveira. Agora tem um detalhe fundamental. Qual é a materialidade dessa história? Que, por enquanto, está tudo no campo do disse-me-disse. Ele falou que uma coisa, agora cadê a prova de que tudo foi realmente falado? Pois é, Cristiano Vilela, nosso comentarista e também operador do direito, muitas idas e vindas, é como se fosse uma novela de 12 meses que foi condensada em 12 horas. Claro, como você avaliou todo esse caso que dominou o noticiário, quanto essas mudanças de versão do senador podem colocar a credibilidade dele em xeque, mas eu também quero escutá-lo acerca das possíveis implicações para aqueles que teriam participado dessa reunião. Jair Bolsonaro, Daniel Silveira e o senador Marcos Duval, mas também para quem recebeu a informação depois, o ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Daniel, Lívia, Serrão e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente tivemos uma novela ao longo do dia hoje, né, com muitas idas e vindas. O fato é que o senador Marcos Duval, ele está demonstrando uma postura bastante irresponsável. Você vê que as declarações que ele deu no dia de ontem, as declarações que ele deu também na entrevista à revista Veja, são totalmente divergentes do relato que ele fez hoje à imprensa. Então, é algo que deve chamar a atenção, inclusive é algo que deve fazer com que o próprio Senado Federal tome algum tipo de atitude, caso ele não confirme a versão original, porque, no mínimo, ele está gerando um caos na República. É importante destacar que essas declarações de Marcos Duval, na verdade, o que vai valer mesmo é o relato oficial, é o relato que ficar consignado no seu depoimento, a partir do qual serão tomados os demais elementos de investigação. Então, o momento onde ele vai ter que formalizar a sua palavra é no seu depoimento. E, a partir daí, a investigação, se de fato houve atuação do ex-presidente Bolsonaro, da GSI, de Daniel Silveira, que eu concordo com o Serrão, está totalmente implicado nessa história, e inclusive de Alexandre de Moraes, com o fato de ter recebido essa informação no dia 13 de dezembro, pelas contas que eu estou fazendo diante dos relatos do senador, e a princípio não ter tomado nenhuma atitude, né? Então, é importante que a gente tenha mais elementos para aí sim poder fazer uma configuração jurídica do caso.